STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar. Vocês sabem, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, da Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, aqui onde a gente está hoje. Também na Avenida Ipiranga, 7630. Ambientes lindos, modernos, maravilhosos, só aqui na Simoneto. Programa da Regina é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais e pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível, podendo revê-lo, né, quando você quiser. E também pelo site do canal BATV. Vamos ver agora quais são os assuntos que hoje passam por aqui. Já já eu te conto as tendências da moda masculina para o outono e inverno 2023. Tem muita coisa bacana vindo por aí. Você costuma exercitar o autocontrole emocional? Neste domingo iremos falar sobre a paciência e como as terapias integrativas nos auxiliam neste processo. No programa de hoje, nós não vamos falar sobre gerenciamento facial, mas vocês vão conhecer um pouco mais da Amanda. Será que é possível fixar tensão alimentícia para pets? Não perde a dica que eu dou domingo no programa da Regina. Meu convidado de hoje, muito especial, um amigo querido, Glauco Paza. Gente, olha, se eu fosse falar, é repórter, é apresentador, é editor, porque eu sei que tu também é que nem eu, né? A gente é das antigas, como a gente diz, faz de tudo um pouco em televisão. Trabalhou em rádio também, Glauco? Agora Não, tudo bem. Em primeiro lugar, um prazer. Muito obrigado pelo convite. Não, rádio não trabalhei. Não trabalhei em imprensa escrita. Que era o meu grande sonho. Aliás, quando eu fiz o vestibular, meu sonho era trabalhar em jornal. Caí na TV por um acidente. Mas um acidente que deu certo. As coisas acontecem. O acaso, ele mexe muito com a nossa vida, né? Tu é nascido em Santa Maria? Eu nasci no Hospital de Caridade de Santa Maria e fui registrado em Jaguari. Santa Maria é da Grande Jaguari, na verdade. Tá, já não entendi mais nada, mas ok. É uma cidade pequena ali perto, mas o meu pai morava lá e me registrou lá. E eu pergunto porque tu te formou em Santa Maria. Na Universidade Federal de Santa Maria, exatamente. E aí lá em Santa Maria tu já trabalhava na RBS, na época que tu começou, ou não? Foi depois que tu vieste para Porto Alegre? Na verdade eu comecei no segundo semestre a trabalhar já. Comecei a trabalhar na RBS TV em Santa Maria como apresentador. Não sei se pode ainda hoje. Os tempos mudaram tanto, né? Mas eu fazia uma rotina meio doida, assim. Eu ia trabalhar de manhã na TV e depois ia para a faculdade, aí voltava para a TV e depois voltava para... Era um negócio maluco, assim. Era uma coisa... Demorei muito mais para me formar, mas foi lá na Universidade Federal e na RBS TV Santa Maria que tudo começou. E por que tu decidiste fazer jornalismo já lá em Santa Maria? Não, porque eu sempre gostei de escrever. Essa é uma coisa que eu acho que é meio que... Minha mãe gostava, de família e tal. E eu imaginava, por isso, trabalhar com imprensa escrita. Na época era muito forte o jornal, a gente sabe que aconteceu uma série de fatores que hoje ele está definhando. Mas na época era muito forte, eu gostava de escrever. Então eu imaginei, poxa, jornalismo, uma profissão tão nobre, tão, né? Abnegados pelo jornalismo, é ou não é? Se a gente fosse trabalhar pelo dinheiro, não tinha ninguém jornalista. Na verdade, da nossa geração era mais assim, né? Mas tem um glamour ainda que muitos são atraídos por um certo glamour que, convenhamos, diminuiu bastante, né? Porque tem a história das redes sociais, mas a gente também sempre diz isso aqui no programa, né, em grupo, que não é a mesma coisa de jeito nenhum mesmo, né? Não é o mesmo público. É totalmente diferente. Não, e não é um preconceito, não é por ser velho que eu falo não isso. É nada, é diferente. Não, é uma consideração que a gente tem que fazer.
acerca do público que a gente se dirige, de como é a reação, como é esse feedback. Para ter uma ideia, a rede social tem um monte de gente que pensa que sabe muito mais que os outros, né? E aliás, em qualquer é área. especialista em tudo. Não em qualquer área, né? Não tudo. é só É incrível em apresentador, isso, é incrível. não. E eu que trabalhei muito com futebol, sei muito bem como é isso, né? É verdade. Nossa. Nós já vamos chegar no futebol. Mas eu vi no perfil do teu Instagram que tem a seguinte frase: curioso de plantão. Por quê? Assim, em tudo tu é curioso? O que é? Tu tá sempre buscando coisas novas? Eu sou daqueles que ando pela rua e eu gosto de olhar os prédios e imaginar o que acontece lá dentro, como é que é a rotina daquela família. Se é uma família que tem pai, mãe, filho, se é apenas mãe, se são duas mães, enfim, eu fico imaginando aquelas coisas. Tu viaja. Sempre fui assim. E essa curiosidade me levou para vários lados. Eu, uma época, tive muito direcionado para o esporte e chegou um momento que eu fiquei inquieto e essa curiosidade me aguçou a buscar mais coisas e eu fui para geral. Eu acho que isso que me move, mas eu sou um curioso de plantão, eternamente. Eu acho bacana a gente até explicar isso, porque as pessoas, quando elas vão fazer jornalismo, muitas vezes elas acham assim, não, eu já vou escolher a área que eu quero trabalhar, e não funciona assim, quer dizer, muitas vezes tu entra, vai trabalhar na área que tem vaga, né, ou que eles estão precisando, enfim, e o Glauco, na verdade, é muito feliz nisso, porque muita gente, eu me lembro que na época da faculdade, dizia assim, eu quero trabalhar no esporte. E tu, na verdade, tu precisou escolher ou, na verdade, tu caiu assim, quando tu foi pro esporte, tu caiu, tu gostou, eles gostaram de ti e foi tudo ótimo? Não, é que o esporte, ele me dava uma liberdade, e dá até hoje, do ponto de vista de quem gosta de escrever, de uma permissividade maior. Então, o que significa isso na prática? Estou falando bonito aqui para dizer o seguinte, no esporte dá para ousar mais, dá para brincar mais com as palavras, coisa que na geral, e quem é da antiga sabe muito bem que a cobrança era muito forte. A gente tinha manuais de linguagem que tinham que ser respeitados. Regras. Exato, muita regra. Não pode falar tal coisa porque aqui na emissora a gente não fala tal coisa. Porque o preso nunca tem voz, a gente não pode ouvir o preso. São regras que muitas vezes a gente ficava pensando, mas de onde é que saiu isso? Quem que inventou isso aí? Bom, mas é o capítulo à parte. E o esporte permitia com que eu criasse mais. E outra, tem que gostar do esporte, senão ninguém trabalha com esporte. Eu sempre gostei de futebol e tal. E então foi uma coisa meio que natural, assim, eu fui para esse lado aí, só que com o tempo eu fui vendo, poxa, o esporte é o esporte, mas e o resto? E o que está acontecendo que aí é o fora? geral, na verdade. O geral, E eu fiquei muito curioso com isso aí e acabei indo também para esse lado. Agora, eu vou te falar uma coisa que eu sempre brinco, eu admiro demais quem faz esporte, até porque eu, como eu não sou uma pessoa que assisto muito esporte e tal, eu fico impressionada com o poder de criatividade de quem faz esporte. Porque as matérias, elas são de uma riqueza, que eu digo, porque cada vez tu tem que fazer... E às vezes tu tem que fazer matéria da mesma coisa 20 e tantas mil vezes, entendeu? Não, e hoje muito mais difícil. Na minha época, quando aparece na minha época, já vem o Glauco puxando lá da... Nem tanto assim. Não é tão 18 longe, anos, 16 anos atrás... A gente tinha muito acesso aos jogadores, aos técnicos, enfim, era muito mais fácil. E hoje não, hoje você depende da entrevista coletiva, o treino é fechado, então não tem como fazer a imagem. Como é que vai fazer TV sem imagem? É complicado. E então vem aquela imaginação, aquela linguagem que não deixa de ser um pouco de linguagem de cinema. Não tem como mostrar o treino? Vamos buscar uma imagem histórica que tente refletir aquilo que está acontecendo. Então ele vai criando em cima daquilo um enredo e realmente tem que ser um artista. E o esporte é muito entretenimento, né? Então isso te permite criar coisas fantasiosas. Tá, e daí né? tem também uma coisa que até o Ricardo Azeredo, que veio ao programa, falou muito, que a gente falou sobre o repórter participativo. No esporte tem muito isso. Quer dizer, tu chegou a pular de pedra, andar de paraquedas, sei lá, fazer essas coisas malucas assim? Eu nunca fui muito radical, mas eu confesso que eu cometi uma loucura, entre aspas, nas viagens de Libertadores, que chegou um determinado momento que a gente tinha um quadro em que eu experimentava a culinária daquela determinada região. Então eu comi coisa que até hoje eu nem imagino. Era tipo no limite, assim. Também, olha, em algumas oportunidades foi difícil encarar o dia seguinte, porque é uma comida muito diferente e quem vive
em regiões, por exemplo, como Bolívia, a Colômbia, tive uma experiência muito ruim de comida com muita pimenta e coisa que eu não estava acostumado, foi difícil, viu? Mas aventuras assim mais maneiras, mais calmas, esse negócio de aventura de pular, não. Olha, a gente vai continuar conversando com o Glauco daqui a pouquinho, tá? Mais pro final do programa. Eu vou, inclusive, deixar, antes de chamar a doutora Virgínia Lobato Flores com as dicas jurídicas, eu quero deixar ele pensando aqui sobre perrengues, já que ele estava falando em viagens, né? E coisas pelo esporte, o que ele já passou nessa vida, tá bom? E a gente já volta para conversar. Doutora Virgínia, tudo contigo. Oi, Regina, boa noite. Uma boa noite pro pessoal de casa também. Trago aqui para o programa uma pergunta que tem se tornado um pouco mais frequente nos divórcios e separações tratados aqui no escritório, que é: cabe pagamento de pensão alimentícia para pet? Bom, primeira correção que eu faço é: não se utiliza o termo pensão alimentícia, mas sim partilhamento de ajuda de custo, né, ou de despesas. Por quê? Porque pensão alimentícia ela é exclusiva aos dependentes. Afinal, é natural que um casal, quando adota ou mesmo compra um animal, ele o faz dentro de um orçamento. E quando da separação, o partilhamento, a divisão dessas despesas acabam sendo pauta de discussão também. Recentemente, a terceira turma do STJ decidiu que se o casal termina um relacionamento e dos companheiros, ou marido e mulher, um deles assume a posição de único dono do animal de estimação, não há obrigação de dividir esses custos. Ao contrário, né, se há um partilhamento aí de datas, de guarda de animal, de algum animal, é possível sim que quando ele está na posse de um ou na posse de outro, a despesa seja custeada por esse que está com o pet. Atualmente existe um projeto de lei que reconhece a família multiespécie, ou seja, a família que é formada por seres humanos e também por pets. Ele é reconhecido, então, a pretensão é que se reconheça como uma entidade familiar e com isso se garanta a ajuda de custo para animais de uma forma legal, previsto em lei. O texto que foi apresentado pelo deputado, o delegado Matheus Laiola, do Partido da União, também prevê uma série de direitos para os animais. Segundo o parlamentar, não se trata de igualar, né, obviamente, o animal aos filhos, mas sim trazer uma proteção legal, né, conferir direitos aos animais por ocasião aí tanto de um divórcio, ele inclusive trata na questão sucessória. Bom, isso é só um projeto de lei, a gente não tá aqui ainda para falar dele, mas esse movimento, ele já é um reflexo do que está acontecendo na justiça. Gostou? Então não perde que domingo que vem eu tenho mais informações do nosso mundo jurídico. Até lá! Agora tem o Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está há 23 anos no mercado. O assunto de hoje é muito importante: cuidados pós-Covid e tratamentos em casa. Fala pessoal, aqui é Gustavo, médico da ACG Home Care. O tema de hoje é cuidados em pacientes pós-Covid-19. Sabemos hoje que essa doença é multissistêmica e pode causar muitas sequelas, não somente pulmonares, em especial em pacientes mais idosos ou pacientes que já tenham muitas doenças, incluindo declínio cognitivo, fragilidade osteomuscular, transtornos mentais, desnutrição, dificuldade de fala e deglutição, dor crônica, além de intolerância ao exercício. Como enfrentamento a essa doença, a ACG Home Care oferece uma ampla rede de suporte para cuidado domiciliar desses pacientes, incluindo visitas semanais ou mesmo diárias de profissionais habilitados, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, bem como toda a rede de equipamentos físicos necessários para que esse cuidado ocorra de forma igual ou até melhor do que seria no ambiente hospitalar, como leitos hospitalares, oxigenoterapia contínua, colchões especiais, piramidais para evitar escaras, dentre outros. Você acha que depilação é tudo igual? É porque você não conhece a depilação a laser. Aliás, a depilação a laser da Mais Laser by Ana Hickman, do bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre. Lá o atendimento é especializado e, claro, uma técnica inovadora. Dá só uma olhadinha.
A Mais Laser oferece uma tecnologia inovadora com aplicação de laser por fibra ótica e equipamento com ponteira resfriada a menos 5 graus. A técnica é muito segura e confortável, evitando alergias e foliculite, deixando a pele lisinha e macia. Você acaba com os pelos de forma definitiva e ganha tempo, sem precisar ficar na frente do espelho usando cera ou lâmina. Você escolhe a parte do corpo onde quer eliminar os pelos e os resultados já aparecem na primeira sessão. E para homens e mulheres de todos os tons de pele, viu? Então você ainda acha que depilação é tudo igual? A resposta é não. Quem conhece a Mais Laser do bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, aprova. Vem conhecer a gente! Tá na hora dela, Elisa Martins, que nos traz coisas fantásticas sempre para casa, né? Para decoração, para projetos, para reformas. Então, é para lá que a gente vai. Oi, gente! Hoje eu estou aqui neste apartamento, um projeto que teve um resultado maravilhoso, que eu realizei para uma família, um casal e 2 filhos. E esse projeto, eles queriam muito uma área de convívio, né, com a família, com uma boa TV, com um bom sofá, né, uma área para a família confraternizar. E também uma das prioridades era o ambiente todo integrado. Então a gente acabou realizando um living que contempla estar, jantar, churrasqueira, né, aquela área para receber amigos também era uma das prioridades deles. Então a gente criou um ambiente bem assim com esses tons terrosos que remetem à natureza, amadeirados, a pedra natural, né, que foi eleita a nossa grande estrela do projeto. Então, todos esses elementos naturais, a cortina de linho, todos os elementos para criar um aconchego e criar um ambiente super confortável e legal para o convívio e para receber os amigos. Então, as linhas desse projeto foram linhas retas e contemporâneas. A gente aproveitou o duto de ar-condicionado e fez todo esse revestimento em MDF, né, amadeirado, com essa iluminação de LED que ficou super legal. E aí a gente revestiu todas as paredes aqui do hall de entrada, que a gente tem a porta de entrada, o lavabo e a porta que vai para a cozinha deles, né, que é uma cozinha bem cinza, com preto, tons neutros, para entrar nos mesmos tons do projeto. E aí, aqui na área de jantar, a gente optou em fazer uma cristaleira, né, que tivesse um aparador útil, lugar para guardar, louçaria, e para poder atender o jantar, né? E o nosso jantar, ele contempla o balcão da churrasqueira junto, né? Com umas banquetas para poder receber os amigos, fazer um bom churrasco. E a nossa churrasqueira é toda revestida em pedra natural, assim como a bancada. A gente fez até a tampa da churrasqueira em pedra natural, olha que legal. E aqui a gente tem a área da pia, né? Do churrasco, com apoio, com toda a iluminação de LED, com armários. Então ficou bem funcional e muito útil. E muito charmoso com essa iluminação, né? As cortinas de linho, eu acho que ela dá sempre veste a casa uma cortina, né? Então dá esse tecido natural, ele sempre fica aconchegante. Aqui na área do estar, a gente contemplou o ambiente com essa poltrona que tem um design bem elaborado. O revestimento dela é um couro lixado, então esse tom de couro já entra nos tons terrosos que são os tons do projeto, né? Então agora eu vou mostrar para vocês o ambiente de estar. A gente teve um bom sofá, né? Que eu falei que é um ambiente que eles criam para convívio da família. E a gente, todo esse painel aqui que vem lá desde a entrada, ele vem, inclusive, já é um ambiente que entra, para a parte de íntima da casa. E aí a gente fez aqui o painel da TV, que todo ele é armários para guardar, para ser útil, né? Uma TV de um tamanho bem legal. A gente fez todos esses nichos ali iluminados, com pedra no fundo, toda essa parte de baixo em pedra e todo esse revestimento em pedra. Então eu acho que essa mistura do amadeirado com a pedra natural e com um tom neutro sempre fica uma mistura que remete à modernidade, a trazer os elementos da natureza, que é a madeira, a pedra, e traz o ambiente para ficar bem aconchegante.
Então é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Esse belo apartamento, feito por uma família muito querida, né? E que eles estão aqui hoje felizes, morando e bem satisfeitos. Quero agradecer o apoio da Laides Construtora e até o próximo programa. Vem cá, como é que tá a decoração externa aí da sua casa? Sim, tô falando daquele jardinzinho de inverno, né? Ou aquela piscina mesmo com jardim grande, uma sacadinha que você fechou. Precisa, assim, de móveis especiais. E claro que com um precinho bom, né? Então, claro que você vai procurar na Lemertz. Tem móveis maravilhosos. Dá só uma olhadinha. Comigo aqui, Josiê Pacheco, né? Que sempre traz uns temas muito bacanas pra gente refletir, pra gente levar pra vida. Quem sabe mudar um pouco, né? A nossa forma de pensar. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito corriqueiro no nosso dia a dia, ou não, né? Pra quem não consegue ter, que é paciência. Sério, gente. Então, vocês têm paciência, não? Hoje a gente vai conversar aqui com a Josi sobre isso e eu já quero até abrir, Josi, perguntando sobre isso, né? Porque hoje a gente vê que as pessoas não têm muita paciência para nada. Quais são os malefícios, né, de quem não consegue ter paciência? Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, Regina. São muitos malefícios. A paciência é uma virtude do ser humano, né, baseada no autocontrole emocional. Se a gente não consegue, Regina, então ter esse autocontrole, podemos gerar muita irritabilidade, agressividade, falta de foco nos propósitos, nas metas, a gente acaba procrastinando por não ter paciência, acaba também muitas vezes não realizando um propósito de vida, achando um propósito de vida, né? Porque ou até vem muitas vezes um projeto, alguma situação e por falta de paciência tu não queres nem trabalhar em cima daquele projeto, né? E o projeto em todas as áreas da vida. Um projeto pode ser dentro de um relacionamento amoroso, dentro da tua residência, dos sistemas que tu convive, tá? Pode gerar também a falta de paciência, Regina, a aceleração cardíaca, pode gerar uma ansiedade elevada. Então, a falta de paciência desequilibra todo o nosso organismo, Quer né? dizer, pode acabar até virando uma coisa mais séria. Exato, né? uma doença, né? Então ela vai ali desequilibrar a tua saúde energética, o teu espírito, tua saúde física e a tua saúde mental. Então ela abala a gente de todos os lados. De que forma que as terapias integrativas podem aliviar isso, né? Podem ajudar esse indivíduo que não tem paciência? Quem se permite utilizar, já utilizou as terapias integrativas, consegue perceber um relaxamento, ela traz muita calma, ela nos leva para o autoconhecimento, nos auxilia a exercitar esse autocontrole emocional, né? Elimina dores físicas, porque muitas vezes também estamos sem paciência porque estamos com uma dor e realmente acabamos aí perdendo, né? O autocontrole. Então, leva ao foco, à não procrastinação, né? A gente tem que se permitir sempre utilizar, né, escolher uma das terapias, né? E verificar com paciência, né, Regina? Ter paciência do efeito positivo que ela vai te trazer e aí se permitir usufruir dos bem-estar que não tem malefícios, né? Quem utiliza como prevenção ou até como tratamento. E a gente não está falando só de meditação, porque como tu falaste de calma e tal, a pessoa muitas vezes diz assim, mas eu não consigo ter paciência, nem para meditar. Exato. Mas nós estamos falando de outras terapias também. Quais são, assim, nesse caso, as mais indicadas? Bom que tu falaste na meditação, eu sempre ressaltei aqui no programa que meditar, muitas vezes, a pessoa já se imagina tendo que ficar 30 minutos. E aí, para começar a exercitar essa paciência, 2 minutos. 2 minutos tu já pode meditar, 1 minuto tu já podes meditar, né? Então, além da meditação, que eu também aplico em sala, podemos aplicar a terapia Reiki, né? As barras de Axis. Podemos elaborar, Regina, uma fórmula floral para quem chega na sala dizendo, eu estou sem paciência em nenhuma das áreas da vida, realmente está difícil para mim, né? A gente pode elaborar uma fórmula floral bem específica para trabalhar essa disfunção. Podemos também trabalhar com a cromoterapia, né? E também com a constelação familiar. A constelação também vai trazer para a gente a harmonia, porque
quando a gente está sem paciência, a gente desarmoniza, né, Não, o e ambiente. que pode estar vindo também de outras, né? Ex- Outros problemas, outros ambientes, inclusive. Exato, essa da falta de ancestralidade, inclusive. É. Nós herdamos, né? A constelação fala muito das heranças dos nossos ancestrais. Então a gente pode estar sem paciência dentro do sistema que a gente convive, através dos nossos pais, dos nossos cuidadores e aí de toda a nossa árvore genealógica. E também não é de um dia para o outro, né, que a gente vai ter paciência. Temos que exercitar. Calma. Calma. Tá bom, obrigada, Eu que Josi. agradeço. A gente vai para o intervalo agora, mas você sabe que o programa da Regina é apresentado pelo Grupo STM, né? Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas. Patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, e também lá na Avenida Ipiranga, 7630. Ambientes lindos, modernos, maravilhosos, só aqui na Simoneto. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas, ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega. Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery. Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Um bom perfume colore seu dia. Linha de fragrância Regina Lima. Você gosta de casa linda e cheirosa? Nada é melhor do que quarto, sala, cozinha e banheiro cheios de conforto. Na Jolie Maison você encontra jogos de cama e banho das melhores grifes, deixando o seu lar muito mais aconchegante. Pijaminhas, camisolas, chinelinhos e o melhor da moda praia você também encontra na loja que conquistou o coração dos gaúchos. Na hora de colorir e alegrar a sua casa, corra na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814. Agora eu vou lá para aquela loja que eu amo, né? Que tem tudo de mais lindo para casa da gente, para todos os ambientes. A Jolie Maison, é claro. E tem a dica da Mira que é imperdível. Então, qual será o tema de hoje? Oi, Mira! Oi, Jolis, bom domingo a todas. Você não está usando o seu home spray corretamente. Adquira o seu aroma preferido e não esborrife acima, e sim na linha da cintura,
para que o aroma suba e evapore corretamente, bem como o difusor, sempre na altura da cintura. Venha aqui para Jolie e conheça o aroma especial da Regina Lima. Vem para cá e não esqueça que aqui sempre tem muito amor no coração. Agora tem a dica do Grupo STM, que entende muito sobre proteção de patrimônio. Mas claro que o maior patrimônio para a STM é a vida. Por isso hoje as dicas são para você que anda a pé pela rua. Não ande com grandes quantias em dinheiro. Sempre olhe ao seu redor e evite trajetos rotineiros. Caso suspeite de que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento e apenas saia de lá se a ameaça não estiver mais presente. Dicas simples, né, que podem proteger você e a sua vida. E para você ficar tranquilo, contrate os serviços da STM, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas e serviços de monitoramento. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho, com um orçamento que cabe, claro, no seu bolso. E agora, oferecendo mais uma novidade ao mercado, que é a portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento. Dá uma olhadinha. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Bom, gente, estou aqui de novo com a doutora Amanda Schwann, no consultório dela, né? E hoje, aliás, a gente vai falar de uma coisa legal, que eu acho que ela não falou aqui no programa ainda, que é sobre ela mesma. E é importante, porque na verdade, às vezes as pessoas precisam saber de onde veio, né? Como é que tudo começou, enfim. E aí, eu quero saber quem é essa Amanda por trás do gerenciamento facial. Então, Regina, não é fácil falar, né, da gente mesmo. Verdade. Mas eu acho isso super importante, até porque os pacientes precisam saber quem é essa Amanda, né? Quem é essa doutora que vai me atender. E essa Amanda, Regina, ela é muito inquieta, curiosa, vaidosa e empreendedora. Acho que são características bem fortes em mim. E essa trajetória tua até ser uma dentista? É uma trajetória que começou por um caminho, né? Não era um sonho ser cirurgiã dentista, mas hoje eu me sinto simplesmente realizada. Mas desde muito pequenininha eu queria ser médica. E depois, no meio do caminho, eu queria trabalhar com moda. E aí surgiu então a odontologia e depois surgiu, né, essa área que eu trabalho, que eu associei. Eu acho a beleza com a saúde e sou 100% realizada. Que bom, né? Mas a gente, até tem gente que talvez não tenha ouvido quando a gente falou, e a doutora Amanda é uma cirurgiã dentista. Mas as pessoas pensam, não, tá ligada à área de estética. Sim, não, é uma cirurgia dentista. Sim. E como é que surgiu daí a ideia do gerenciamento facial? Surgiu com a ideia de uma dor minha, né? Eu fui procurar um profissional para fazer alguns tratamentos de algumas queixas que me incomodavam e eu simplesmente saí daquele local com indicação de fazer seringas e seringas de preenchedor. Eu era bem mais nova do que eu sou hoje. E aquilo me assustou muito, né? Porque eu queria gerenciar o meu processo de envelhecimento com algumas questões que já estavam me incomodando. E preventivamente. Preventivamente, né? Mas eu não queria descaracterizar quem eu era. E a partir disso eu comecei então a pensar sobre, será que essa dor é só minha, né? Ou os outros pacientes também sentem essa necessidade? E a partir daí eu comecei a estudar o processo de envelhecimento, como que a gente envelhece. E o gerenciamento facial é 101% ligado a isso. Bom, o que a gente pode esperar aí do gerenciamento facial nos próximos meses? Vem novidade? Sempre vem novidade, né? Que nem eu falei antes, eu sou inquieta, eu sou curiosa e eu estou sempre em busca de melhorar
aquilo que eu acredito, né? Nós estamos em constante evolução, assim como a estética não para, a ciência não para, o gerenciamento facial também não para. E eu sempre estou, então, atenta a trazer novidades, claro, com muito respaldo, com muito cuidado e com muita cautela, mas eu gosto de estar sempre inovando. Então, novidades durante o ano, com certeza. Uma coisa que tu falaste até sobre, que eu era mais jovem quando comecei a fazer e tal, as pessoas já se assustam porque ela é muito jovem. Mas é bem isso, como tu falou nisso, eu achei melhor te perguntar, quer dizer, tu achas que fazendo essa prevenção jovem é muito melhor? Sim, nós vivemos num mundo onde a medicina ainda é curativa, né? Eu preciso ficar doente para procurar um médico, eu preciso ter alguma queixa para procurar uma ajuda. E eu trago isso como uma novidade, porque ainda é uma novidade se falar em prevenção. Então, as pacientes a partir dos 20, 25 anos estão na melhor idade para começar este processo de prevenção, para que nós tenhamos então um processo de envelhecimento com características que também acompanhem. Porque trabalhar com a beleza logo depois que já vem queixas muito acentuadas, às vezes fica um pouco difícil, né, sanar aquela expectativa. Pra gente encerrar, como é que a Amanda se imagina daqui a alguns anos? Uau! Então, eu sou muito família, Regina, né? Eu tenho uma família super pequena, então ter a minha família, ter os meus filhos, né? Ter o meu gerenciamento facial consolidado, com certeza são os meus maiores projetos. Bom, e a gente espera que o programa da Regina esteja nesses projetos, que a gente vai adotar sempre todos os filhos também. Obrigada, viu, Amanda? Obrigada. Domingo que vem tem mais gerenciamento facial. Vamos falar das dicas agora com a Adriane Besco. Vocês sabem, né? Ela é especialista em tratamento de feridas, laser terapia e amamentação. E sabe o que é melhor? Ela vai até a casa de vocês, ou claro, vocês podem também ir até o consultório dela para um atendimento personalizado. Oi, Adriane! Oi, Regina! Vamos falar de amamentação só para variar? Então tá, e da série Palavrinhas Difíceis, hoje eu vou falar sobre engurgitamento mamário. Causa estranheza a muita gente, mas se eu falar mamas empedradas, muita gente já reconhece, sabe o que é isso, né? Então, é um acúmulo excessivo de leite nas mamas que acaba prejudicando a amamentação. O bebê não consegue sugar de forma adequada, a mãe sente muita dor, esse desconforto, todas essas coisinhas aí vão atrapalhando. E a melhor forma da gente tentar resolver isso é uma boa massagem nas mamas. E essa massagem é em toda a mama, na areola e não esquecer aqui embaixo na região axilar, onde também tem um acúmulo de leite. Fazendo essa massagem, esse leite vai começar a soltar e o bebê consegue pegar melhor essa mama. Se não conseguir, pede ajuda, não deixa. Bom, claro que já a gente espera, né, que esse calorão vai embora e que o outono vem chegando devagarzinho. E aí, claro que a gente tem que falar de moda, né, gente? Tendência aí de outono, inverno. O senhor Adriano Sescani, não é, que é meu diretor, vocês sabem, é especialista em moda masculina. E aí eu já quero saber dele o seguinte, o que vai ditar moda? Porque tem essa coisa, né? Ai, a gente, fulano, tal coisa vai ditar, tal coisa. Tem alguma coisa assim que vai ditar mesmo moda? Tudo bem, Rê? Boa tarde pessoal aí de casa. Sim, tem algumas coisas, tá? Que eu pincelei, alguns destaques de algumas marcas, as principais marcas masculinas, tá? Que apareceram nas semanas de moda europeia, né? Milão, Paris, Florença, e que acabam tendo muito a ver com a gente, porque a gente tem esse clima frio, né? Sim. Então a gente pega direto, não é só por moda não, mas também porque é uma influência mesmo. Exatamente. Né? Tem uma peça que é o couro. O couro é uma velha conhecida nossa, né? A gente encontra muito em casacos. Sim, minha sainha. Os parcás, né? Mas o couro vai vir em outras peças, tá? Tipo calça, mas não é calça de motoqueiro não, viu, gente? Porque calça... tem isso do masculino, a gente achar que é calça de motoqueiro, não é? Não. É uma calça mais tradicional, né? Vem até meio larguinha,
vem também em camisas. Ai, que bom. Terno. Então essa é uma tendência que a gente acabou vendo e que deve pintar por aqui também. E não só o marrom e o preto, viu, Rê? Vai vir também o couro colorido. Então a gente vai ver verde, azul, amarelo, laranja, tá? Ou seja, o verão também vai ser colorido, não em tudo, não só roupas sim. O couro vai perder um pouco aquele ar pesado e vai vir mais alegre, tá? Macacão, tá? Mas não é aquele macacão que a gente conhece, que é com alcinha, não. É macacão tipo industrial, né? Só que ele vem com uma pegada mais de alfaiataria, né? É legal. É legal, é moderno, é bem descolado, ele é confortável, ele é mais larguinho, né? A gente tá vendo aí umas imagens, tá? Então é uma tendência que vem, claro que é mais um estilo pro fim de semana, né? Ou claro, para quem tem uma profissão muito criativa. Ele é mais comfy, assim. Exatamente, mas é uma boa, é uma tendência aí que a gente já tem visto aí por aí e que acho que vai bater forte para este outono e inverno, tá? Camadas. A gente já usa, né? As camadas. Sim, o efeito cebola. Efeito cebola. Mas a ideia aqui é a gente mostrar essa camada. Então, entendi. assim... Sobreposição. Então, é botar o casaco em cima do blazer, que vem em cima do cardigan, que vem em cima da camisa, que vem em cima da camiseta. Bom, a gente tem que estar 2 graus para poder aguentar tudo isso. E tudo à mostra, viu? Isso que é o mais legal. Assim, a gente não precisa mais esconder, né, a camiseta ou a camisa. Não, é para mostrar que é para mostrar essa coisa bem despojada e bem de sobreposição. Ou seja, é um pouco mais ousado também, né? Não é tão básico assim esse inverno. Exatamente. E é bem bagunçado, né? Se tu parar pra te pensar, quando a gente bota muita coisa, fica um visual meio bagunçado. Mas é que também eu sempre digo, né? Tem que saber como é que tu vai fazer essa bagunça, né? Tem que saber. Não é assim, tu chega lá e joga qualquer coisa em cima. Não, tem que saber como amarrar. Sim, né? tem todo um badauê. Tem todo um todo estilo. um badauê. Calça cargo, que a gente conhece, né, desde os anos 90, 2000. Falei agora também que no alto verão ela ficou muito em alta também. Ela continua, né, só que também com uma pegada mais de alfaiataria. A gente vai encontrar também em lã, né, em outros tecidos. Então essa é uma peça masculina que o pessoal vai estar usando. E para encerrar, tem 2 questões que eu acho bem interessante a gente abordar, que são as peças sem gênero. Então a gente vai ver aí na moda masculina algumas roupas com uma pegada mais feminina, né? Decote maior, né? Mais que é para ambos os acinturado. sexos. Que é para ambos os sexos, né? Casacos mais acinturados, né? Tricô. Então, assim, o que a mulher veste, o homem também vai poder estar usando, o que é bem legal, né? E vice-versa. A verdade, a moda caminha para essa questão aí de ter peças não binárias, não é? E para encerrar, tu te lembra aquela questão dos colégios americanos, os meninos e as meninas com as roupas de alfaiataria, os cortes bem... Bom, pois é, tá voltando também, isso é uma tendência, tá, que surgiu lá nos Estados Unidos na década de 70 e se chama PrEP, que na verdade é o encurtamento, na verdade, da palavra preparatório. Então, essa roupa mais, esse sobretudo, né, esses terninhos, essas roupas mais ajustadas, o tecido mais encorpado, mais clássico, na verdade, vai estar muito em alta nesse outono e inverno. Tá bem. Muita coisa, né? Falei rápido hoje. Mas também a gente já vai continuar falando, né, sobre outono e inverno, claro, né, em moda masculina aqui. Vamos exercitar o nosso cérebro. Essas moças vêm sempre com dicas legais, né? Que são, claro, do Memória Sim. E é para lá que a gente vai. Boa tarde, Regina. Boa tarde a todos. Hoje, nós de Memória Sim, vamos falar sobre o comprometimento cognitivo leve, tá? O comprometimento cognitivo leve é como se fosse um estágio intermediário entre as perdas normais, né, as perdas cognitivas normais dentro de um processo de envelhecimento e já um quadro de demência, tá? Então, existem as perdas normais, que a gente sabe que muitas vezes, para lembrar de uma palavra não é tão fácil como antes, né? Algumas perdas que a gente sabe que acontecem com a idade, tá?
No comprometimento cognitivo leve, essas queixas muitas vezes são mais frequentes do que no envelhecimento normal. Por exemplo, minha memória começa a falhar com mais frequência, mas isso não interfere no meu dia a dia, nas minhas atividades do dia a dia. Por exemplo, eu sigo pagando as minhas contas, eu sigo tendo autonomia na minha vida. Então, não existe perda de funcionalidade no idoso, o que já num processo demencial acontece, tá? Eu tenho perda cognitiva verificada numa avaliação, né, em uma ou mais funções, e além disso eu também tenho perda da minha funcionalidade, né? Em algum ponto eu já não consigo mais funcionar com independência, tá? Então o CCL é como se fosse um estágio intermediário, muitas vezes é um quadro que é reversível, né? Por exemplo, ele pode ser causado por algum déficit de vitaminas, né? Alguma vitamina que esteja faltando. Muitas vezes, se eu tenho algum quadro de humor, como depressão, naquele momento eu posso ter um CCL, mas aí tratando a depressão, pode ser que eu volte, né? Eu posso voltar a ter um funcionamento cognitivo normal para minha idade, tá? Mas é bem importante, quando existe alguma queixa, procurar, né, um neurologista para fazer uma avaliação, né, para verificar se essas perdas cognitivas, essas queixas de memória são normais ou não para a idade, né? E sempre a prevenção é o melhor caminho, né? Buscar praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e atividades cognitivas que eu estimule o meu cérebro, tá? Nós da Memória Sim estamos abertos, né? Buscando sempre ajudar nesse processo de manter o cérebro ativo. Eram essas as dicas de hoje. Boa tarde a todos. Bom, eu tô aqui na Simoneto Móveis Planejados da Plínio Brasil Milano 1689. Claro que nessa cozinha maravilhosa aqui. E com ele, que é o gerente geral, né? O João Lacerda. João, esses ambientes aqui transformam completamente uma casa. Sim. Quem sonha com uma cozinha, vem aqui, tem todas as facilidades e vocês explicam tudo, mostram todos os materiais, quer dizer, a pessoa sai daqui com a cozinha dos seus sonhos. Exatamente, a gente atua justamente no sonho das pessoas e isso requer preparo, a gente tem que estar preparado. Então a gente acompanha em todos os projetos, todo o processo. O cliente não tem projeto, ele vem para cá, a gente cria um projeto do zero com as nossas designers e depois de finalizado todo o processo, ele tem um móvel maravilhoso na casa dele. Gente, e tem um closet aqui maravilhoso, tem muitos diferenciais, conta pra gente. Sim, então ele é um closet que ele foi pensado justamente no quê? Foi pensado em aproveitar o máximo de espaço e muitas vezes, principalmente hoje em habitações modernas, as salas ou os quartos estão mais compactos, né? E o formato desse closet, ele permite que tu utilize a própria parte traseira da cama, que ela seja o fechamento do closet. Então tem uma vantagem muito grande, bem dividido para o marido, para a esposa, e com um espelho maravilhoso para maquiagem, para se cuidar, para de manhã se arrumar para ir pro trabalho. Lindo, maravilhoso, espelho touch, amo. Agora, João, seguinte, pessoal que vê o programa da Regina, né? Vem aqui, olha eu chorando por vocês, hein? Tem desconto, não? Tem desconto, vou lançar aqui a melhor condição. Olha! Quem vir para a loja da Plínio, da Ipiranga, e falar que viu a Simoneto no programa da Regina, vai ganhar um desconto especial, promessa minha para vocês. Gente, ó, vem correndo. Olá, amigos, estou convidando a todos para o nosso espetáculo A Esbórnia contra a Traca em Revista, lá no Teatro Fevale, no maravilhoso Teatro da Fevale, no dia 19, às 19 horas, domingão, aberto a todas as idades. Então, leva a família. Comigo vai estar Simone Raslan, grande pianista, grande performer, premiadíssima. O professor Mentales, vindo das montanhas da Cascadúnia com a sua gaita de foles. A grande sapateadora do Teatro Hiperbólico da Esbórnia, Gabriela Castro. E também o coro jovem da Esbórnia.
Então, dia 19 às 19 horas, no Teatro da Fevale, em Novo Hamburgo, Sbórnia contra a Traca, em revista. Todo mundo lá. Voltando então aqui para o meu papo com o Glauco Paza, repórter, apresentador, né? Enfim, a gente estava conversando no bloco lá no início do programa, falando sobre essa questão do esporte, das viagens. Aliás, foi isso, tu viajaste muito pelo esporte, né? Graças a Deus. Mas não chegou a cobrir Copa do Mundo. No Brasil só. Não tive oportunidade. Fora do país eu cobri Copa América, torneio dos Estados Unidos, mundiais, mas Copa do Mundo, que é o evento principal do futebol, eu fiz aqui no Brasil só. Perrengues, eu tava falando, sobre viagens, assim. Porque às vezes tem isso também, as pessoas acham que a gente tá passeando, né? Que o jornalista viaja, é uma beleza, é festa, é não sei o quê. E as pessoas não imaginam as coisas que a gente passa viajando. Gente, eu já passei muita fome, muita fome. Ai, que horror, não. Não é uma figura de linguagem. É que a gente chegava, às vezes, nos lugares no interior dos países que não tinha mais acesso à comida, a gente tinha que trabalhar. Chegava de noite, tarde, sim. Já cheguei em um lugar que eles disseram assim, não sai na rua porque aqui eles vão roubar a câmera. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer TV sem a imagem da câmera? Não é possível isso, não tem como. As vezes que eu fui na Venezuela foram traumáticas, porque a gente tinha dinheiro, mas não tinha o produto. É incrível isso, né? E às vezes também tu tem que não só gravar, mas, por exemplo, tu tem que entrar ao vivo de lá. É todo um problema que tem que ser resolvido. É o caso do terremoto, por exemplo, no México, que a gente enfrentou um terremoto lá e eu tive que, como você mencionou antes, eu era jornalista esportivo? Não, eu era jornalista. Então, a partir daquele momento, tem que descobrir o que aconteceu e desvendar tudo para o público que está em casa. Então eu tive que cobrir terremoto lá na época do Inter. Mas, enfim, de perrengue tem um bocado de coisa. E eu me lembro que eu vivi um com meu querido amigo Ney Morrudo, que viajava muito comigo. E ele não falava nada em castelhano, então ele pedia tudo errado e eu ia lá e tinha que corrigir, porque ele não conseguia se comunicar. E outro fato, só para encerrar, foi no Japão mesmo, 2006, no Mundial, em que a gente tinha um tradutor que andava com a gente para cobrir treinos e tal, mas naquele dia ele estava com outro compromisso e eu tive que pegar um táxi. E nem todo mundo falava inglês lá, aliás, como deve ser até hoje, nem todo japonês fala inglês, enfim. E aí a gente foi orientado na saída do hotel, o motorista foi orientado pelo intérprete onde tinha que nos levar, só que na metade do caminho ele resolveu puxar a conversa. Jesus. E ele falava, e eu olhava pro Fernando Reck, que era o meu colega cinegrafista, e não sei o que ele está falando, e a gente só concordava. Aí ele parou o carro no semáforo, desceu e foi se exercitar. Ele de luvinha na mão, se exercitar. Eu imagino que ele estivesse perguntando pra gente se ele podia fazer aquilo, porque eles são muito educados e tal. Mas eu não ia entender nunca aquilo lá, sei lá o que ele queria dizer com aquele negócio. Eu só fazia assim. Não sei se foi isso. Mas chegamos no destino. Pelo menos. Deu certo. Bom, tu estava falando que lá no início tu foi apresentador, lá em Santa Maria, quer dizer, hoje em dia tu voltas para isso, porque no SBT tu também começou a fazer reportagem também, de geral, né? Depois voltou também a falar de esporte. Hoje tu tá em estúdio como apresentador de esporte. Sim, eu tô velho, né? Eu tô com 51, eu sou velhinho, me deixa no ar-condicionado, dentro do estúdio, que é onde o tio gosta mais. Eu também, já tô nessa fase. Essa rotina de Regina Lima, enfim, desse pessoal aí que adora apresentar, pra mim foi sempre um terreno muito inóspito. Tu te acha tímido ou não? Eu sou muito. E outra, a questão de maquiar, de estar alinhado, isso tudo para mim sempre foi um completo... Quando eu trabalhava na externa, como repórter, eu nunca me maquiava. Eu ia pra rua do jeito que eu tava. No máximo, dava uma lambida no cabelo e vamos embora. Agora, gente, no estúdio é outra história. Tem que estar lá todo... não pode ter sombra aqui, não pode ter olheira, não sei lá o quê. E tu e o André Har... Agora, o André Har, eu vou te dizer uma coisa. Eu, que trabalhei com ele, sei o quanto é difícil trabalhar com ele e não rir, né? Que é uma pessoa que ele imita passa muita gente, não dá. E assim, mas isso é legal porque, quer dizer, tu já conhecia essa pessoa com quem tu tá dividindo hoje, né? Mas tu também tiveste, assim como ele, que mudar o perfil. Porque é aquilo que a gente diz, cada emissora, né, cada grupo tem o seu perfil. Como é que foi isso pra ti? A resiliência, ela
tem que ser parte da nossa profissão. Se você não for resiliente, um jornalista resiliente, você vai estar fadado a dar errado, entendeu? Em primeiro lugar, o André deixa todo mundo muito à vontade, né? A parte que ele não tá brincando, ele tá fazendo alguma gozação. Então tá tudo bem, tá tudo em casa, porque eu também sou assim. Uhum. Mas eu precisava saber o que estava acontecendo lá fora. E eu sempre fui muito curioso, de plantão, em ver, seja pela internet, seja pelo jornal, o que estava acontecendo na economia, na polícia. Porque eu não imagino alguém que é jornalista, mesmo que esportivo, não saber o que está acontecendo na bolsa, o que acontece no mercado, claro. Qual a influência no seu bolso, porque cada um sente de uma forma na hora que vai no super, sabe como é que está a situação. Exatamente. Né? Então, para mim foi uma agradável surpresa, eu confesso, eu consegui me adaptar tão fácil. Por quê? Porque eu nunca deixei de lado essa questão de me atualizar, de ter a humildade suficiente para saber, hoje eu estou jornalista esportivo, mas e amanhã estarei? E foi assim que aconteceu. Em 2018, numa hora eu era repórter da RBS, do esporte, e no outro dia eu não era mais. Não, e na verdade hoje tu fala de esporte, mas é como tu disse, tu também fala, e aliás substitui o André muitas vezes também, quando o André está de férias, ou sai, ou é feriado, e aí realmente tu é obrigado a saber de todos os assuntos. Eu tive que aprender o juridiquês. Você não sabe o que é falar de uma questão processual, criminal, por exemplo, que envolve a polícia, os mais variados tipos de crime que a gente tem que abordar, infelizmente é assim que não, a vida e acontece, uma coisa que eu acho que o perfil do SBT tem, com outros grupos, que é dar opinião mesmo, né? E ser mais tu mesmo, assim como tu seria no dia a dia, enfim, que eu me dou muito bem com isso, graças a Deus, porque eu nunca deixei de ser eu mesmo. Mas todos nós temos, ou devemos ter mas opinião. Mas tem gente que tem personagem, entendeu? que cria, né, um personagem. Claro, não é o nosso caso aqui, realmente, tu também nunca tiveste. Mas é difícil. E tem que ter humildade de dizer, não, isso eu não sei. Não sei fazer. E muita gente não tem essa humildade e aí tenta impor uma tese que na verdade é furada. Tem alguma coisa que o Glauco não fez, ou não fez e quer fazer, ou fez e gostaria de fazer de novo? Gostaria de voltar a fazer num projeto futuro? As matérias especiais de esporte eu gosto muito de fazer. Mas não é aquela matéria de pegar treino, pegar não sei o quê, é o lado social, eu acho que é muito interessante. Gente, eu diria fundamental, porque boa parte do futebol é uma ilha. São jogadores que ganham milhões e não sabem, de repente, nem assinar direito o nome. Pois é. Então, a partir do momento que a gente aborda o lado social, são crianças carentes que, de repente, podem desabrochar para o mundo através do futebol ou de outro esporte. Estou falando de futebol porque é uma coisa no Brasil que é muito, muito importante. Mas tem o vôlei, tem basquete, tem vários outros tipos de esporte. A questão social me interessa muito. Eu gostaria de fazer matérias mais, mas é um passo que eu vou retomar no próximo período agora no SBT, se Deus quiser. Com certeza, e aliás a gente quer agradecer muito o SBT por ter cedido aqui, né, uma das suas estrelas para estar aqui com a gente. Eu perguntei lá, vem cá, a Regina me convidou, claro. Eu achei, não, quem é a Regina? Vai lá, claro, vai lá. Eles são os queridos. A Regina não pede, ela manda. Queridos, eles são os queridos, eles sempre cedem as suas estrelas. A gente já está esperando, já está marcando outras estrelas de lá do SBT para virem aqui. A gente fica muito feliz de receber vocês, ainda mais tu, né, que foi meu colega durante tanto tempo, meu amigo. Muito obrigada, por ter vindo. Volte sempre, como eu digo, a casa é de vocês. O programa da Regina hoje está terminando, né? Mas vocês sabem que é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, aqui na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, onde a gente está hoje, também na Avenida Ipiranga, 7630. Você sabe que ambientes lindos, modernos, é aqui e não adianta, né? É na Simoneto. O programa da Regina também é digital, você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde o programa fica sempre disponível também, podendo revê-lo quando quiser. Também pelo site do canal BATV. Beijinho. Pode mandar beijo, tá, Glauco? Beijo pra vocês. Bom domingo aí, boa semana.